Imagine um punhado de cidades pequenas, divididas entre si, mergulhadas em rivalidades internas, de repente, obrigadas a enfrentar o maior império que o mundo já havia visto. De um lado, a Grécia, fragmentada e orgulhosa. Do outro, a Pérsia, um colosso que se estendia do Egito até a Índia, comandando milhões de súditos e exércitos intermináveis. O choque parecia inevitável e, para muitos, impossível de vencer. Mas foi dessa desigualdade brutal que nasceram lendas como Maratona, Termópilas e Salamina. Uma guerra que mudaria o destino do Ocidente e deixaria marcas eternas na história da civilização. No início do século V a.C., a Grécia não era uma nação unificada, mas um mosaico de cidades-estado independentes, chamadas polis. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, cada uma com seu governo, seu exército e seus interesses particulares. A rivalidade era tão intensa que, em muitos momentos, gregos lutavam contra gregos. Mas no horizonte surgia uma ameaça comum: o Império Persa. Governado por Dário I, os persas haviam expandido suas fronteiras de forma implacável, controlando vastos territórios e povos distintos. Sua ambição agora se voltava para o Mar Egeu, e a Grécia parecia apenas mais um alvo em sua lista de conquistas. A fagulha que incendiou o conflito começou longe da Grécia continental, na Ásia Menor. Ali, cidades gregas viviam sob domínio persa, e em 499 a.C., estourou a revolta jônica. Atenas enviou apoio aos rebeldes, desafiando diretamente a autoridade de Dário. A revolta foi esmagada, mas o insulto não foi esquecido. O rei persa jurou vingança e ordenou: castiguem Atenas. Assim, em 490 a.C., uma frota persa cruzou o mar rumo à Grécia. O objetivo era claro: punir e subjugar. Atenas estava sozinha, sem aliados, sem tempo para se preparar. O choque seria inevitável na planície de Maratona. Um exército ateniense improvisado marchava para enfrentar as forças persas, muito mais numerosas e organizadas. O que parecia uma aniquilação anunciada se transformaria em um dos episódios mais surpreendentes da antiguidade e daria início a uma série de batalhas que entrariam para a lenda. Na planície de Maratona, o sol queimava alto quando os persas desembarcaram. Cerca de 25.000 soldados, acompanhados por cavaleiros e arqueiros, formavam um exército disciplinado. Do outro lado, Atenas havia reunido pouco mais de 10.000 hoplitas, soldados cidadãos, armados com lanças e escudos pesados. A diferença numérica era esmagadora, mas havia algo que os persas não conheciam: o estilo de luta grego. Os hoplitas formavam a falange, uma muralha humana de bronze e madeira, ombro a ombro, escudo contra escudo. Essa disciplina coletiva contrastava com a flexibilidade persa, baseada em arqueiros e cavalaria. Quando os atenienses decidiram atacar, correram pela planície, um gesto ousado e inesperado que surpreendeu os persas. O choque foi brutal. No centro, os persas avançaram com vantagem, mas os flancos gregos resistiram e depois cercaram os invasores. O campo de batalha se transformou em um massacre. Milhares de persas caíram enquanto apenas algumas centenas de atenienses pereceram. Contra todas as probabilidades, Atenas havia derrotado o império mais poderoso do mundo. Dário jurou vingança ainda maior, mas morreu antes de realizá-la. Seu filho Xerxes assumiu o trono e preparou uma nova invasão em escala inédita. Reuniu um exército colossal, estimado em centenas de milhares, acompanhado por uma frota gigantesca. O objetivo não era apenas punir, era apagar a Grécia do mapa. Enquanto Xerxes reunia forças, em Atenas e Esparta surgia a consciência de que nenhuma cidade poderia enfrentar sozinha. O destino da Grécia exigia união, mesmo que temporária, entre rivais históricos. Mas a pergunta permanecia no ar: como deter um império que parecia infinito? O ano era 480 a.C., e a sombra persa já se movia sobre a Grécia.
Xerxes atravessara o estreito de Helesponto construindo uma ponte de barcos, uma demonstração de poder nunca vista. Seu exército marchava pela Trácia como uma força imparável. Pelo mar, centenas de navios avançavam ao lado da costa, protegendo o avanço terrestre. Era uma invasão em todas as frentes, planejada para esmagar a resistência grega rapidamente. Diante da ameaça, os gregos se reuniram em um conselho em Corinto. Pela primeira vez, Atenas e Esparta colocaram de lado suas diferenças. Esparta, com sua reputação militar, assumiria a liderança terrestre, enquanto Atenas, com sua poderosa frota, se encarregaria do mar. A decisão era clara. Era preciso ganhar tempo, retardar o avanço persa, custasse o que custasse. Foi então que surgiu o plano de resistir no estreito desfiladeiro das Termópilas, as portas quentes. Ali, a geografia estreitava o caminho, impedindo que o número esmagador de soldados persas pudesse ser usado plenamente. Para defender a passagem, o rei espartano Leônidas partiu com 300 guerreiros de elite, acompanhados por aliados de outras cidades, totalizando cerca de 7.000 homens. Quando os exércitos se encontraram, o contraste era chocante. De um lado, a disciplina fria dos espartanos, treinados desde a infância para nunca recuar. Do outro, a imensidão das tropas persas, com soldados vindos de dezenas de povos diferentes, marchando sob o olhar implacável de Xerxes. A batalha que se seguiria nas Termópilas não seria apenas um combate militar, seria um confronto entre coragem e número, entre liberdade e submissão. E em breve a terra tremeria sob o choque desses mundos. Quando as tropas persas chegaram às Termópilas, esperavam uma vitória rápida. Mas o que encontraram foi um paredão humano inabalável. Leônidas e seus homens se posicionaram no desfiladeiro estreito, onde o número persa pouco importava. A cada investida, os hoplitas repeliam os inimigos com disciplina e ferocidade. Os persas eram lançados ao mar ou esmagados no caos do terreno estreito. Durante 2 dias, Xerxes viu sua imensidão de soldados recuar diante de um punhado de gregos. O orgulho do rei foi ferido, e relatos contam que ele chegou a ordenar flagelações no mar, em um gesto de fúria impotente. Mas a maré mudaria com a traição. Um grego chamado Efialtes revelou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas, que permitia contornar o desfiladeiro. Na 3ª manhã, Leônidas soube que estava cercado. Ele dispensou a maior parte dos aliados, mantendo ao seu lado apenas os espartanos e alguns tebanos e tespianos. Não se tratava mais de vencer, mas de resistir até o último homem. O combate final foi desesperado. As lanças quebraram, os escudos se partiram, e os guerreiros lutaram corpo a corpo até o fim. Leônidas caiu em batalha, e seu corpo foi disputado pelos persas como troféu. Mas o sacrifício cumprira seu papel. O mundo inteiro ouvira falar da resistência dos 300, e a coragem espartana se tornava símbolo de desafio contra a tirania. Enquanto isso, no mar, outra luta começava a se desenhar, e Atenas se preparava para um destino incerto. Com a derrota em Termópilas, o caminho para o coração da Grécia estava aberto. Xerxes avançou sem obstáculos, incendiando cidades e espalhando terror. Atenas, principal inimiga da Pérsia, foi evacuada. A população embarcou em navios e fugiu para ilhas próximas, enquanto a cidade era deixada à própria sorte. Pouco depois, os persas entraram triunfantes em Atenas, queimando templos e casas. O fogo consumia a Acrópole, e parecia que o destino da Grécia estava selado. Mas os atenienses não haviam desistido. Seu líder, Temístocles, acreditava que a chave da vitória estava no mar. Construiu uma frota de mais de 200 triremes, navios ágeis armados com espessas proas de bronze para abalroar o inimigo. Era um plano arriscado, pois enfrentaria navios persas muito mais numerosos. Temístocles apostava em algo maior que o número: a geografia. Conduziu a frota persa para as águas estreitas do Estreito de Salamina. Ali, a quantidade deixaria de ser vantagem. Xerxes, confiante, assistia à batalha de um trono montado em uma colina.
mas logo percebeu o erro. Os enormes navios persas se atrapalhavam nos canais estreitos, colidindo uns com os outros. Os triremes gregos, velozes, manobravam com precisão, golpeando as embarcações inimigas com violência. O mar se encheu de destroços e corpos. A frota persa foi esmagada, e com ela, o sonho de Xerxes de conquistar a Grécia. O rei assistiu horrorizado à derrota, e temendo perder o restante de seu exército, recuou para a Ásia, deixando uma parte das tropas sob comando de Mardônio. A guerra estava longe de acabar, mas a maré havia virado. A esperança renascia. Mesmo após Salamina, a Pérsia ainda era uma ameaça. Xerxes havia retornado ao Oriente, mas deixou Mardônio com um exército para tentar subjugar a Grécia por terra. Os persas ainda controlavam vastos territórios e acreditavam que poderiam forçar os gregos à rendição. Mas agora, Atenas e Esparta haviam entendido o que estava em jogo. Pela primeira vez, formaram uma aliança mais ampla, reunindo dezenas de cidades-estado em uma coalizão inédita. Em 479 a.C., essa força marchou em direção a Platéias, onde o exército persa aguardava. A batalha que se seguiu foi colossal. Dezenas de milhares de hoplitas enfrentaram as tropas de Mardônio em uma luta prolongada e sangrenta. O terreno irregular dificultava as manobras, mas a disciplina grega prevaleceu. Os hoplitas avançaram em formação cerrada, empurrando lentamente as linhas persas para trás. Mardônio caiu em combate, e com sua morte, o moral persa se desfez. Quase ao mesmo tempo, no mar, outra vitória grega consolidava o destino da guerra. Na Batalha de Mícale, os triremes destruíram o restante da frota inimiga, cortando a comunicação e o poder naval persa na região. O império que parecia invencível havia sido derrotado por cidades antes divididas e frágeis. Pela primeira vez, a Grécia não apenas sobrevivia, mas emergia como protagonista. O que restava agora não era mais apenas a memória das batalhas, mas a pergunta: o que fariam os gregos com essa vitória e com o poder recém-descoberto de sua união? O fim das guerras médicas não trouxe paz imediata, mas marcou um divisor de águas na história da civilização. Pela primeira vez, um império gigantesco havia sido detido por pequenas cidades unidas pela ideia de liberdade. Essa vitória moldou não apenas o futuro político da Grécia, mas também o destino do Ocidente. Após a expulsão dos persas, Atenas emergiu como liderança no mar. Criou a Liga de Delos, uma aliança que, sob o pretexto de defesa comum, expandiu sua influência e transformou-se em potência imperial. A riqueza do Império Ateniense alimentaria um florescimento cultural sem precedentes. Arte, filosofia, teatro e ciência alcançaram novas alturas. Esparta, por sua vez, manteve sua reputação de força terrestre, mas viu com desconfiança o crescimento de Atenas. A rivalidade entre as duas potências plantou as sementes de futuros conflitos como a Guerra do Peloponeso. Para os gregos, no entanto, a memória das batalhas contra a Pérsia permaneceu como um mito fundador. Maratona representava a vitória do improvável. Termópilas, o sacrifício em nome da honra. Salamina, a astúcia que venceu a força bruta. E Platéias, a prova de que unidos poderiam derrotar qualquer inimigo. Séculos depois, historiadores como Heródoto registrariam essas guerras não apenas como batalhas, mas como um momento em que a Grécia escolheu seu destino. E, ao escolher resistir, abriu caminho para ideias de democracia, cidadania e liberdade que ecoariam até os dias de hoje. Assim, do choque entre império e cidades independentes, nasceu uma herança que moldaria a cultura ocidental. E a pergunta que ressoa desde então é simples e poderosa: o que teria sido do mundo se a Grécia tivesse sucumbido diante da Pérsia?